Sejam bem-vindos ao canal História Bisurada, e aqui no YouTube, assim como no Instagram, nós falaremos de história de maneira bem simples, bem fácil, para que você consiga ir bem no seu concurso. Nosso foco aqui são provas militares, mas você que estuda para o vestibular, estuda para o Enem, também é muito bem-vindo e o conteúdo daqui também serve para você. Então já convido você a se inscrever aqui no canal, a curtir, porque nós falaremos de toda a história do Brasil de uma ordem cronológica. Então teremos todos aqui uma sequência de vídeos de uma forma que você vai conseguir acompanhar toda a história ali, desde o período pré-colonial, do início de tudo até o Brasil nos dias atuais, beleza? Então dá esse voto de confiança aqui, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? E o primeiro tema de hoje vai ser justamente os povos indígenas. Nós vamos falar do Brasil antes mesmo da chegada dos portugueses, beleza? Então este é o tema da aula de hoje. Então vamos ali para o computador que eu vou mostrar para vocês. A gente vai começar a nossa aula, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, para estrear o nosso canal não poderia ser diferente. Povos indígenas, o novo assunto da ESA, né, que foi introduzido agora em 2022. Tivemos a retirada da expansão ultramarina, que era um tema que era muito recorrente, e a introdução dos povos indígenas. E por isso, né, eu vou até focar aqui em mim para que você preste atenção. Este tema tem grande chance de cair na ESA esse ano, justamente por ser uma novidade. Então preste muita atenção na aula, que eu tenho certeza que daqui você vai pegar alguns bizus muito importantes para a prova lá em setembro, beleza? Então vamos seguindo. O primeiro ponto que eu vou tratar com vocês aqui é justamente dos aspectos gerais, para que você entenda o contexto, né, desta época, o contexto que nós estamos falando. Beleza? Então, inicialmente os portugueses tiveram contato com os povos tupi. Este é um ponto importante que eu quero que você já anote aí, porque nós sabemos que a ESA tem algumas questões de perguntas diretas, né? Aquela famosa decoreba. Então, isso pode ser um ponto a ser explorado nessa parte aí de uma pergunta mais direta, uma pergunta mais específica, beleza? Então, já anota aí, é importante aqui, já anote que o primeiro povo, né? O primeiro grupo linguístico que os portugueses tiveram contato foram os tupi. Isso é importante, beleza? Então, antes da chegada dos portugueses, a população indígena era de aproximadamente 5 milhões. Este número não é muito preciso, porém é só para vocês terem noção de como o Brasil era povoado naquela época, beleza? Dois pontos importantes para a gente poder começar a nossa aula. E continue aí prestando atenção, já acerta a sua postura aí, senta direito na cadeira, fica ligado porque a aula é importante, beleza? Aspectos gerais, outro ponto importante, não existia uma nação indígena, e sim grupos diversos, muitas vezes em conflito. Ou seja, já tira da sua mente aquela questão de imaginar que tudo aqui era lindo e maravilhoso, os povos indígenas viviam em paz, todo mundo falava a mesma língua, todo mundo se entendia. Não é bem assim. Nós tivemos ali inúmeros vertentes, né? inúmeros grupos linguísticos. Então não existia uma nação indígena. Então eram vários povos, eram vários grupos linguísticos, né? A definição correta para a divisão, né, dos povos indígenas são os grupos linguísticos, tranquilo? Então fique atento, né? Não caia nessa pegadinha aí de achar que tudo era perfeito, tudo era coeso, porque não era. Nós tínhamos muita diversidade. A palavra-chave para você entender os povos indígenas é justamente essa, diversidade. Existia muita diversidade entre os povos, beleza? Então fique atento também, que esse é um ponto importante, tranquilo? Subsistência, então como eles se alimentavam, como eles viviam, né? De onde era tirado o sustento dos povos indígenas, beleza? Então a agricultura era voltada para a subsistência, ou seja, eles plantavam aquilo que eles precisavam, né, para se alimentar, para se manter vivos. Então não existia ali aquela ideia de produzir muito para ter excedente e tal. Essa ideia não era muito latente. O que acontecia de fato era o camarada produzir aquilo, né, plantar aquilo que ele precisava para se alimentar. Beleza, mas, né, acontecia de existir ali alguns excedentes, e esses excedentes eram trocados ali entre as tribos. Eles faziam trocas, né, de materiais, e essas trocas, né, acabavam gerando, né, algumas alianças ali entre eles, beleza? Então existia pouca troca de gêneros, e essa troca gerava ali algumas
alianças, tranquilo? Isso é mais um ponto importante, né? Ainda falando da subsistência, tem outro ponto interessante aqui, beleza? Que para praticar agricultura, os tupis derrubavam árvores e faziam queimadas. Então, mais uma vez, presta bastante atenção aqui. Tira da sua cabeça, né, aquela ideia do índio super protetor da natureza e tal, aquela história que a gente ouve muito quando a gente é criança, né, na escolinha e tal. Então fique atento em relação a isso, porque existia sim um desmatamento por parte dos índios para poder plantar, para poder também tratar ali o terreno da forma que fosse mais adequado para a sobrevivência deles naquela época. Inclusive também as queimadas eram utilizadas para poder abrir o terreno e eles conseguissem montar ali suas casas, né, suas ocas. Então aquela área ali toda de uma grande clareira, né, que a gente vai até ver aqui nos próximos slides, ela era aberta por meio de queimadas, beleza? Então um ponto importante também para você anotar. Então essas tribos, elas eram especialistas em caças, eles eram ótimos pescadores e também desenvolveram, né, a coleta de frutos. Então eles eram bem astutos nessas três áreas, então a caça, a pesca e a coleta. Ponto importantíssimo também que eu quero que você anote, beleza? Então, outro ponto interessante, relações e guerras. Então, como eu falei, não fique com aquela imaginação ali de que todo mundo se dava bem, tudo era perfeito, né? Porque existiam sim conflitos, existiam sim guerras aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, beleza? Então, as aldeias eram formadas por um conjunto de cabanas, como eu comentei agora há pouco, tá até a imagem aqui embaixo para você ver como é que era, né? Cabanas de sapê lideradas por um cacique e um conselho de chefes, né, de cada grupo familiar. Então é importante que você tenha isso em mente, beleza? E além de alguns gêneros alimentícios, né, como eu comentei, eles também trocavam bens de luxo da época, né, bens de luxo dentro do contexto deles, né, que eram penas, pedras, ornamentos. E essas trocas, né, como eu também já comentei, geravam algumas alianças. Então existiam tribos sim aliadas, da mesma forma que existiam tribos rivais, tranquilo? Então tenha isso em mente também, beleza? Então o contato com os portugueses. Então os portugueses, principalmente os clérigos, né, aqueles responsáveis ali pelas religiões e tal, pela religião no caso, né, o catolicismo. Então eles eram vistos como seres dotados de poderes especiais. Então existia sim esse misticismo, né, essa visão aí em relação aos padres, aos bispos. Então existia essa visão, tranquilo? Então eles foram associados, né, à figura dos grandes xamãs pelos tupis. Então nós tínhamos a figura do cacique como líder da tribo e a figura dos xamãs, que eram os líderes religiosos das tribos, tranquilo? Isso aí é importante também que você anote, preste atenção neste ponto, beleza? E os índios, eles sofreram uma violência física e cultural muito grande dos portugueses. Então é outro ponto interessante que pode ser explorado em prova, foi justamente essa vontade, né, do português de implementar, de introduzir na vida dos indígenas os costumes, as religiões, a religião, a tradição portuguesa para os indígenas, tranquilo? Isso é um ponto que pode sim ser explorado em prova, que eu também quero que você anote, beleza? E agora, para a gente poder concluir este assunto, eu vou trazer para vocês aqui as principais nações e suas localidades. Então nós temos a Tupi-Guarani, que estava na parte litorânea, então é muito fácil de você associar uma coisa a outra, né? Como eu falei no início da aula, os tupis foram os primeiros a ter um contato com os portugueses, então logicamente eles estavam ali na faixa litorânea que os portugueses chegaram, beleza? Os G, que eram encontrados principalmente no Planalto Central, o Arawak, que eram as regiões amazônicas e na ilha de Marajó, Caribe, que eram as regiões dos estados de Roraima e Amapá. Então essas aqui são as principais, né? São os 4 grupos linguísticos principais que podem ser explorados na prova da ESA, tranquilo? Então, mais uma vez, né, pensando naquela questãozinha mais chatinha de decoreba e tal, eu acho que é importante que você saiba, né, associar o nome do grupo linguístico e a região que ele estava localizado. Este também é um ponto importante, beleza? Então, coloca esse mapinha aqui também para você tirar um print aí, para você dar uma olhada.
onde ele identifica ali vários grupos linguísticos e a sua localidade, beleza? Isso também é importante. Se você ficou até o final, eu peço que você deixe o like aqui. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links bem úteis para vocês, beleza? Então, para quem não sabe, eu resumi todo o edital da ESA em fichas resumo. Então, tem história, geografia, português, matemática, literatura, redação, tudo resumido para vocês. É um material muito interessante, está aqui no link da bio, beleza? E também vou deixar aqui para vocês o link caso você estude para SFSEX, que eu também fiz a mesma coisa. Eu resumi todo o edital das gerais, português, a história e a geografia. Também está o link aqui e você vai conseguir comprar com desconto, que eu vou fazer um link especial, um cupom especial para vocês. Então fica de olho aqui na descrição e aproveite essa oportunidade, beleza? Então até o próximo vídeo.